gente. Então, acho que a gente pode ir conversando. Porque, pelo jeito, não sei se vão entrar todos hoje, não. Olha só. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 alunos. Joéder, eles vão conseguir abrir a câmera, né? Não vai ser igual aquela vez do BBB que estava travado, não está liberado, né? Eles podem abrir. Sim, todos têm permissão de abrir a câmera, mas somente você pode apresentar. Se você quiser, eu altero para que todos apresentem. Não, hoje não, porque hoje é só eu que vou apresentar mesmo. Ok. Mas aí depois, quando a gente tiver, mais tarde, se você estiver livre, você me ensina como que libera, que daí eu mesmo faço isso para as outras. Ok, perfeito. Então tá bom, obrigada. Nada. Pessoal, então vamos lá? Vou fazer o seguinte, o que eu pensei? Vou me apresentar, acho que a maioria já me conhece, né, lá da biologia, da época que a gente andava pelos corredores, né, agora só ficamos em casa, mas na época lá do IB, né, da área de lazer, dos corredores, eu acho que muitos eu já conheço, pelo menos de vista. Mas eu queria, sim, que vocês, eu pensei em fazer tipo uma chamada, igual a gente fazia na época do presencial, né, e aí eu queria que vocês abrissem a câmera só para falar um oi, para a gente se conhecer. Pode ser? Aí eu vou, ao invés, acho que de eu fazer a chamada, acho que vocês podiam ir falando, né? Deixa eu só pegar aqui. Vou começar com a turma menor, que é a de licenciatura. Bárbara, tá aí? Não, né? Pelo jeito, não. Cláudio? Também não. Giovana tá aí, né? Giovana de Medeiros? Não. A Giovana Campos. Mas então vamos para você, porque eu acho que a Giovana Campos não tá. Aí vem Giovana de Medeiros. Isso, sou eu. Você pode abrir só para ver quem é, para a gente falar um oi? Tá aberta aqui. Não sei se dá para ver. Uai, não estou conseguindo ver. Por que eu não consigo ver ela? Será, Joéder? Ah, agora sim. Agora abriu. É porque ele demora, tudo bom? Tudo bom? Tudo jóia. Ó, um prazer ver vocês, gente. Estou tão feliz de poder ver vocês, de poder dar aula. O pessoal falou assim que parece que hoje a Proeg estava falando que não era para ter aula síncrona, né? Falei, não, mas eu vou fazer uma aulinha bem leve, rápida, só porque assim, eu tô com muita vontade de dar aula, que saudade de ver, né? Vocês, de ver todo mundo. Você é a Giovana de Medeiros Ribeiro, né? Isso. Legal. Heloísa, tá aí? Acho que não, né? Tô olhando aqui as letrinhas, parece que não. Kaique, eu acho que tá. Tá, Kaique Almeida. Fala um oi para nós aí, Kaique. Dá para ouvir? Dá, tô te ouvindo. Peraí, deixa eu tentar abrir minha câmera. Não sei se apareceu. Acho que apareceu agora. Agora sim. Oi, Meu tudo nome é bom? Kaique Almeida, eu sou do 3º semestre, eu tô até perdido em que semestre eu tô depois disso tudo. Disso tudo, né? Aham. E é um prazer conhecer a professora. Igualmente. Alguns rostinhos, assim, eu olhei pelo grupo do WhatsApp, fui olhando as fotinhas, alguns eu lembro do corredor e tal, mas outros não. Falei, gente do céu, tanto tempo também, né? Matheus tá aí? Matheus Henrique. Acho que não, né? Matheus Henrique Garcia da Costa, não. Matheus Minas Novas, tá, né? Acabei de ver aqui. Aparecendo? Ainda não, ele demora um pouquinho essa plataforma, não sei, agora apareceu. Boa tarde, Então, Matheus, Minas Novas, sou 3º semestre também. legal, vocês são da mesma turma, né? Pelo que eu Sim. estou olhando pelo número de matrícula, né? 2019/1. Legal, prazer em conhecê-lo, Matheus. Prazer, meu. Pedro Júnior tá aí? Acho que não, né? Tá. Ricardo Cardoso. Também não. Não, tem só Ricardo Adriano. E Vitória Rodrigues. Vitória Rodrigues tá, né? Tá. Vocês são os alunos da licenciatura, né? Professora? Por enquanto, 4 alunos que entraram. Professora, com licença. Sim.
Não, é que o Ricardo Adriano ele se manifestou. Tem um chat de comentários, não sei se dá pra você enxergar daí. Esqueci de olhar o chat, verdade, peraí. Ricardo ingressou na reunião. Oi, boa tarde, professor. Oi, Ricardo. Depois, se você conseguir, se você pudesse, abre a câmera, só para a gente ver o seu rostinho, para a gente se conhecer. Letícia saiu, Gabriela, Ricardo falou que tá aqui. Obrigada, Ricardo. Oi, professora, boa tarde. Tá me ouvindo? Boa tarde. Eu sou da licenciatura. Eu tô sem a câmera por agora, não tô conseguindo ligar tranquilo. a câmera. Você é o Ricardo, né? Não sou o Ricardo, eu sou o João Pedro. Mas a senhora me chamou, eu acho que a lista tá desatualizada. Não tá aqui. Não tá atualizada, porque parece que tá no reajuste. Por isso que a Proeg até pediu para não fazer aula ainda. Eu falei, não, gente, semana que vem é carnaval, já não vai ter aula. Eu falei, eu vou ter aula quando esses meninos vão pelo menos lá falar um oi e já introduzir alguma coisa, né? Então, deixa eu colocar aqui, João Pedro, né? Licenciatura. Isso, exatamente. E Vitória tá aí também, né? Vitória também, tá? Vitória Rodrigues, muito bom. Então, vamos lá. Do bacharelado. O bacharelado tem Ana Flávia. Tá aí, Ana Flávia? Acho que não. Bruno Matheus. Também não. Caroline. O bacharelado tá, a lista tá longa, ó, são 17. Elizabeth, tá aí? Não. Gabriela. Gabriela tá aí, fala um oi pra gente, Gabriela. Oi, falou ali no chat também. Depois, se você conseguir, se tiver com câmera, você abre para a gente ver você também. Não vou conseguir ligar. Não, beleza. Aí depois, ou na outra aula, pelo menos aí a gente vai se conhecendo, né? Legal. Giovana tá aí? Agora é outra Giovana. É Giovana Oliveira da Silva. Ah, tá. Na outra era Giovana, com I. Aí aqui é com E. Giovana Oliveira. Isso mesmo. Ítalo, tá aí? Eu tinha um estagiário que era o Ítalo, mas ele já formou. Ivan, também não. Juliane. Larissa, também não. Leidiane, não. Letícia, também não. Letícia Carvalho, que tem 2 Letícias no bacharelado. Não. Marcos Agostinho. Deixa eu ver. Não, aqui é Matheus. Maria Beatriz. Também não. Miriam Lúcia. Também não. Se mais fácil, olha quem que tá. E Milena. Milena, tá? Também não. Entrou alguém aqui. Davi. Oi, Davi, tudo bom? Agora, para quem chegou depois, a gente estava falando assim, para quem tivesse, eu fui falando os nomes para abrir a câmera, falar um oi, só para a gente se apresentar. Ok? Bom, então, eu acho que são esses, né? Alguns aqui, eu acho que entraram, teve gente que caiu já, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 que temos agora, tá? Peraí que deixa eu ver que tem mensagens aqui no grupo, eu acho que tem gente que deve estar meio perdido. Tá tendo aula, sim. Tá, tem gente que não está conseguindo achar o link. Deixa eu mandar de novo lá, porque o pessoal se perde, aí a gente já começa.
Ai, tem gente que está entrando depois, então tem que ficar reencaminhando mesmo. Deixa eu mandar de novo aqui, porque tem gente que entrou no grupo depois que eu mandei o link. Aí ele não vai conseguir visualizar. Né? Porque tem gente que está entrando no grupo do WhatsApp agora. Pronto, acho que agora resolveu. Aí, se vocês puderem, então, gente, fazer esse favor para mim, porque daí eu vou, às vezes, olhar aqui no slide, às vezes eu não consigo ficar vendo o WhatsApp. Vocês verem que tem gente perdida lá, que às vezes acabou de entrar no grupo, manda o link para eles, por favor. Tá bom? Gente, então vamos lá, vou me apresentar. Então, porque agora eu acho que a maioria já foi entrando, né? A maioria do pessoal. A Ricardo está perguntando se já tem grupo, gente, aqui no chat. Ó, galera, já temos grupo? Sim, Ricardo, tem um grupo no WhatsApp. Né? Eu mandei uma mensagem agora pelo AVA, deixa eu explicar o que aconteceu. Eu criei, lembra que eu falei que hoje ia criar salas, né? Depois que eu criei, fui fazer um teste, tentei entrar nas 2 salas ao mesmo tempo, mas não consigo, eu achei que pudesse. Não consigo transmitir para as 2 salas ao mesmo tempo. Ou eu estou em uma ou eu estou em outra, entendeu? Porque daí eu achei que era dessa forma. Aí fui conversar com a coordenadora, né, do curso, aí a professora Renata falou que não tem jeito mesmo de transmitir para a licenciatura e bacharelado ao mesmo tempo. Então, que eu teria que sair do BBB, do AVA, e usar outra plataforma. Só que isso já era, tipo, quase 1h da tarde. Então, nós fomos criar no Teams outra sala. Então, por isso que eu fui lá e apaguei a sala do BBB. Senão, vocês iam entrar lá no AVA e iam ficar lá sozinhos, perdidos, achando que não tinha aula. Depois que acabar essa aula, eu vou pegar a gravação e vou pôr lá no AVA. Tá? E vocês avisem os colegas que eu não sei se eu consigo fazer isso rapidinho, mas deixar para olhar à noite ou amanhã de manhã. Tá joia? Bom, então deixa eu me apresentar direitinho, né? Para quem não me conhece, eu sou a professora Lenice. Eu trabalho essa disciplina de genética molecular. Tem 10 anos que eu sou professora da UFMT, efetiva. Eu sou ex-aluna daqui da UFMT, né, da nossa universidade, maravilhosa. Fiz biologia, né, aí eu me formei, fiz mestrado em genética e melhoramento animal pela Unesp, e depois fiz doutorado em ciências, área de concentração em genética, pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Então, trabalho com a disciplina de genética molecular desde então. Também já trabalhei em disciplina de genética para veterinária, para zootecnia, agronomia, mas já tem de uns 6 ou 7 anos para cá que eu tenho ficado só na biologia, tá? Além das aulas, né, dos projetos, as coisas que a gente desenvolve, eu há 2 anos e meio, mais ou menos, também tenho uma função na gestão, que é um cargo administrativo, na CETEC, na Secretaria de Tecnologia Educacional, o que demanda um certo tempo, né, bastante tempo, eu fico 20 horas lá. Então, de uns tempos para cá, eu tenho ficado menos na biologia, porque eu fico essa carga horária na CETEC também. Então, por isso que alguns eu não tenho visto, talvez não tenha visto nos corredores e tal, porque eu tenho passado bastante tempo também lá na CETEC, isso já vai fazer 3 anos já, né? E a gente ainda vai ficar, provavelmente, mais esse ano e ano que vem também. Mas assim, a questão das aulas e alguns projetos a gente ainda continua, a gente mantém, né? Então, por isso que eu acho que eu conheço alguns lá da biologia, lá dos corredores. Então, assim, o nosso objetivo aqui na disciplina, nós vamos trabalhar, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estou falando muito rápido, tá ok? Qualquer coisa, eu estou com o chat aberto aqui, qualquer coisa vocês sinalizem aqui no chat, falando, não, tá falando muito rápido, porque daqui a pouco eu vou abrir uns slides, aí vocês vão me falando se tá ok, tá? Pode ir perguntando, eu gosto de fazer uma aula, assim, bem interativa, sabe? Então, vocês podem interagir comigo. Na hora que vocês não estiverem entendendo alguma coisa, tem uma opção aqui de levantar a mão também, não sei se vocês já viram. Você vai lá em mais ações, aí tem lá a opção erguer a mão. Sabe onde tem 3 bolinhas? A reticência, assim, pontinho, pontinho, pontinho. Você clica lá nos 3 pontinhos, aí aparece mais ações, aí tem uma ação lá, erguer a mão. Isso, olha lá, o Ricardo ergueu a mão. Pode falar, Ricardo. E daí a gente vai controlando, né? Aí pode fazer a pergunta. Ele estava só testando, tá, gente? Obrigada, Ricardo. É ótimo, né? Aí eu vou sabendo quem quer perguntar.
Bom, então o objetivo na disciplina de genética molecular é trabalhar essa parte introdutória da biologia molecular, introduzir vocês no mundo da genética. Então, nós vamos começar lá desde a identificação do material genético, como que os cientistas chegaram à conclusão que o material genético é a molécula de DNA e não outra molécula, né? Porque essa dúvida existia no começo. Aí nós vamos trabalhar a questão, eu falo que é uma revisão, porque vocês já viram isso em bioquímica. A estrutura do DNA, replicação, transcrição, tradução, tudo isso tem que estar bem claro para vocês. Como geralmente eu faço umas atividades iniciais, a próxima aula, até vou deixar um estudo dirigido e peço para vocês fazerem, e no presencial também percebia isso, os alunos ainda tinham muitas dúvidas, apesar que vocês já viram isso em bioquímica, já viram isso em biologia celular. Quando chega aqui na genética molecular, se eu partir do pressuposto que vocês estão craques em replicação, transcrição e tradução, e ir direto já para a regulação da expressão gênica, organização do genoma, eu percebi que os alunos tinham muita dificuldade em entender. Então, eu acabo fazendo uma revisão bem, não tenho pressa, faço uma revisão bem direitinho, bem demorada, desses processos. Obviamente, com essa história da pandemia, né, agora essas aulas online, eu vou ser bem sincera com vocês, a gente não sabe como é que vai ser. Eu não sei se isso vai ser melhor para fazer a revisão, porque daí eu vou passar materiais, vocês vão lendo. Se isso vai fazer com que o conteúdo avance mais rápido, ou se a gente vai demorar mais. Nós vamos ver o que vai acontecer. Tenho ficado desde o ano passado quebrando cabeça, pensando o que a gente poderia ir ajustando, né, para essa disciplina. Algumas coisas eu acho que vão funcionar, outras talvez não funcionem nem tão bem assim, mas vamos indo, né? Então, aí a gente vai estudar a parte da cromatina, que vocês também já viram em biologia celular, a gente aprofunda um pouco mais, formação dos cromossomos, como que o genoma do procarioto se organiza, do eucarioto. Aí a gente vai para a regulação da expressão gênica, que talvez vocês não viram isso, que, né, eu acho que isso já é bem genética, vocês não devem ter visto ainda, que é como que os genes são regulados nos procariotos e nos eucariotos, né, os operons, os circuitos de controle em eucariotos e por aí vai. As mutações, que eu falo assim que é um dos pontos mais importantes da genética molecular, porque na mutação é que você vai entender a formação dos alelos, então isso vai ser importante para a genética, quando vocês forem estudar lá, alelo dominante, alelo recessivo, azão, de onde que vem essa variação? Vem da mutação, que produz essas formas variantes, né? Então, isso a gente vai ver também. Conceito de gene, que eu bato muito nessa tecla, eu acho que você tem que terminar a genética molecular entendendo, né? E, por fim, para a gente finalizar, a gente vê um pouquinho sobre epigenética, que não está isso na ementa, essa parte de epigenética, mas eu gosto de falar porque eu acho que é algo que está tão em moda e é tão novo, que eu acho um pecado passar pela disciplina e não falar sobre isso, ok? Então, fiz um resumão. Se vocês forem lá no guia didático de vocês, será que eu já compartilho aqui para ver o guia? Eu mandei para vocês lá. Vocês conseguiram entrar e ver o guia? Que está lá no AVA, guia de estudos. Eu falei guia didático, né? O guia de estudos. Lá tem mais ou menos o período que eu espero que a gente vai levar com cada parte. Eu dividi em 4 unidades a disciplina, né? E lá tem o período. Acho que a gente precisa ficar lendo aqui, né? O documento está lá, depois quem quiser tirar dúvida. Então, obviamente, depois a gente vai ajustar aquilo, porque aquilo é uma previsão, como eu falei para vocês. A disciplina nunca foi ofertada de forma online. Não, a gente não sabe como é que vai ser. Pode ser que dê super certo, como pode ser que, né? Alguma coisa a gente tenha que mudar. Então, lá tem mais ou menos uma previsão. A gente vai ter algumas aulas aqui, síncronas, que eu coloquei lá no... Vocês viram que eu mandei no grupo do WhatsApp também lá, hoje de manhã, o cronograma da disciplina. Coloquei lá no AVA também. Para quem não olhou lá no WhatsApp, está no cronograma do AVA. Na página lá do AVA, de você está lá, cronograma da disciplina genética molecular. Então, lá eu fui colocando uma previsão de aulas que a gente vai estar aqui, e algumas aulas que talvez não precise que eu esteja aqui. Tem coisas que eu já tenho gravadas, vídeos, materiais que eu tenho, eu posso vir colocar o material antes, porque aí vocês podem olhar no domingo, às vezes, tipo, segunda tarde, ao invés de olhar segunda tarde, eu já vou olhar antes, porque a professora Lenice já colocou lá, então domingo à tarde, eu sempre brinco, falo na hora do Faustão, não tem nada para fazer, não é? A hora do Faustão é aquela hora morta, né? Não tem nada para você fazer.
você já fez aquele almocinho de domingo para a família, tal, você tá meio de bobeira, já assiste um vídeo lá que a professora postou. Então, são o que a gente chama de encontro assíncrono, né? São as aulas assíncronas, que são materiais que vão ficar lá, vídeos, textos para ler, listas de exercício, aí vocês vão trabalhando. Dá para trabalhar na hora da aula, se você se organizar, ou até mesmo, às vezes, na hora da aula você não pode, porque você vai aproveitar para ir ao médico, né? Aí, mas o material está lá, e aí você tem um prazo, eu vou estipular, vou colocar lá, e vou falar, gente, ó, eu coloquei aqui um estudo dirigido, então é para a próxima segunda-feira. Então, até a próxima segunda-feira, essa lista de exercícios tem que estar feita e postada. Aí a gente vai combinando. Nós vamos trabalhando, vamos ver conforme como que vai se desenvolver as coisas. Ok? Até aí, tudo bem? Tá. Aí lá no cronograma, então, vocês devem ter percebido pelo cronograma algumas coisas, como que nós vamos nos avaliar, como que vai ser o trabalho, né? Então, eu coloquei lá alguns trabalhos que eu já tenho prontos, que eu já arrumei, e tem coisas que eu ainda estou bolando, como que a gente faz, porque realmente não é fácil essa adaptação para o online. Então, algumas atividades, por exemplo, a gente sempre fazia alguma coisa sobre extração de DNA, quando a aula era presencial. Agora, como fazer isso? Então, eu pensei, bolei um trabalho lá que a gente vai fazer, onde vocês vão trabalhar os protocolos de extração junto comigo, eu já bolei uma atividade lá. Então, já coloquei a data, que é sobre esse trabalho, e depois a gente vai marcar uma data para vocês entregarem o trabalho para mim. Porque as notas de vocês vão ser o quê? Vão ser resultado desses trabalhos, e aí vocês devem ter olhado lá no cronograma, que eu coloquei 2 dias lá no final de seminários, porque aí nós vamos fechar com também uma apresentação de vocês. Então, eu reservei 2 dias, onde vocês virão aqui e apresentarão também os trabalhos de vocês, né? A gente vai inverter. Porque até o Joéder perguntou, né? Ah, eles vão poder apresentar? Então, vai ter aula que vocês vão também aparecer como mediadores, porque vocês vão abrir os slides de vocês, aí vocês vão usar a criatividade. Ah, professora, a gente já gravou um vídeo. No ano passado, eu ofertei instrumentação 3, que é a parte de instrumentação de genética, né? E aí os alunos... Ah, já respondo aqui, tá, Cláudio? Só um minutinho. Os alunos, o que eles fizeram? Alguns alunos, ao invés de apresentarem o PowerPoint na hora, teve aluno que fez um vídeo e subiu o vídeo lá para o YouTube, vocês podem fazer isso também, depois eu posso fazer um passo a passo, apesar que vocês sabem isso mais do que eu, né? Subir coisa no YouTube. Teve aluno que subiu o vídeo no YouTube da aula que ele gravou em casa. Então, eles gravaram a aula, tal, o material deles. Aí, ele subiu o vídeo. Na hora, eu só passei o vídeo. Então, isso aí também pode ser feito. Você pode tanto gravar um vídeo da sua aula, como apresentar na hora ao vivo, tá? Mas eu quero que todos nós estejamos nesse dia dos fechamentos dos trabalhos, esses 2 últimos dias, porque quando a gente vai discutir, fazer pergunta, tal, para a gente concluir mesmo o que a gente aprendeu. Cláudio fez uma pergunta aqui, ó. Prof, bom dia, todas as suas aulas serão gravadas e disponibilizadas no AVA? Sim, eu pretendo. Por quê? Eu acho que uma das coisas, para mim, pelo menos na época da discussão lá no CONCEP, que o CONCEP ficou aquela discussão dos alunos, professores, o entendimento que para mim ficou é que os professores gravariam as aulas, porque nem todo aluno tem o mesmo acesso igual, né? Vou explicar melhor. Tem aluno que às vezes está em casa, num home office, confortável, computador bom, internet boa, sei lá o quê, dificuldade. E tem gente que, às vezes, está usando a internet emprestada do vizinho, emprestou o celular de alguém para assistir. Então, às vezes, a aula cai, ele não vê direito. Então, o que eu entendi, o combinado é que as aulas deveriam ficar gravadas, até mesmo porque, às vezes, o aluno, a internet dele caiu, ele perdeu a aula, ele vai poder entrar depois e assistir. Então, partindo dessa ideia, sim, eu pretendo deixar tudo gravado, Cláudio. E aí, lá no AVA, então, por exemplo, de hoje, nossas aulas vão ter que ser pelo Teams, porque eu não sei se você estava aqui no começo, eu estava explicando, a nossa ideia era fazer a aula lá no BBB, por isso que eu apaguei a aula de lá. Só que o que a gente descobriu? Que não tinha como juntar licenciatura e bacharelado. A STI falou que consegue juntar turmas do mesmo curso, por exemplo, pegar os alunos de genética molecular e genética e querer juntar num ambiente só no AVA, a STI consegue. Mas pegar turmas de cursos diferentes, por exemplo, licenciatura e bacharelado, não tem como, não teve jeito.
Então, aí eles me avisaram só aquela hora, já era tipo quase 1 da tarde. Então, eu cancelei aquela aula do BBB e criei esse link do Teams. Então, essa aula do Teams, depois eu vou pegar a gravação e vou subir ela lá no AVA. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso agora, imediatamente, porque eu tô aqui dando aula, mas meus filhos estão todos em casa, porque a aula deles só começa dia 22. O colégio deles optou pela aula presencial só a partir do carnaval. Então, o que acontece? Quando eu terminar aqui, gente, tem que dar atenção para filho. Então, eu acho que eu consigo fazer isso à noite ou amanhã cedo, tá? Eu aviso. Gente, a aula já está lá no AVA. Aí aviso para os colegas que não conseguiram entrar, que às vezes a internet ficou ruim, aconteceu algum imprevisto, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Outra coisa que ele fala, você pretende fazer aulas práticas caso o comitê Covid permita? Se permitir, a gente faz, não tem problema. Como eu estava falando, algumas coisas eu tentei já adaptar, tipo a parte de distração. Só que assim, é uma forma da gente adaptar para não passar batido. Agora, se permitir falar assim, pode fazer, a gente pode marcar assim. Mas vamos pensar com calma isso, né? Eu também não vou dar aula com 20 alunos lá dentro. A gente teria que fazer uma coisa mais reduzida, né, a aula mais resumida, mas assim, cada hora vai um pouco de aluno, sabe? Vai 10 alunos agora, e outro horário, mais tarde, vai outros 10, a gente se organiza, tá? Só pessoas que ingressaram. Ok. Então, até aí, tudo bem? Eu acho que eu não preciso projetar, então, né? Eu vou só olhar rapidinho aqui para ver se eu não esqueci de falar nada. Eu vou abrir meus slides. São 10 slides só, gente. É super rápido, como eu falei para vocês no WhatsApp, que hoje ia ser rápido, porque eu entendo que tem aluno que ainda está se organizando, né? Parece que tem aluno que ainda está no ajuste, que não conseguiu entrar e por aí vai. Então, deixa eu só abrir essa primeira aula aqui. E eu vou abrir o cronograma também. Peraí. Para ver se eu não esqueci nada lá na hora de falar do cronograma, tá? Então eu falei, hoje a aula síncrona, depois eu vou postar um material lá. E vou postar um material para a semana que vem. A aula da semana que vem vai ser assíncrona, tá? Então, você não precisa conectar 1h30 da tarde. Eu vou fazer o máximo de esforço possível para deixar o material antes até, porque daí quem quiser já ir lendo vai se adiantando, tá? Vou tentar fazer já isso durante essa semana. E aí, a nossa próxima aula síncrona, que é o nosso encontro, que eu vou estar aqui ao vivo, vai ser no dia 22, tá? Às 13h30 também. Eu vou mandar o link depois. Aí estão todas as aulas ali mais ou menos programadas e seminários. Eu acho que era isso. Porque o semestre encerra, a gente vai dar... Ele está um pouquinho mais curto, né? Mas eu contei, a carga horária fecha. Então, a gente tem que encerrar dia 24 de maio, vai dar certinho a carga horária, sem prejuízo. Até aí, alguma dúvida? Média, essas coisas sempre bom falar, né? A média é 5, eu uso a média, que é o que está nos documentos da universidade. Não faço prova final, normalmente eu não fazia. Não gosto de prova final. Eu fazia no começo, quando entrei na universidade, fazia esse esquema do aluno lá para a PF, mas o que eu percebi é que o aproveitamento era muito baixo da prova final. Os alunos que iam para a prova final não conseguiam, então eu comecei a ver que não tinha porquê. Muito por que fazer aquilo. Então, eu uso aquilo que a universidade ampara fazer, que eu posso fazer, que é a média 5. Quem conseguiu 5 está aprovado, quem não conseguiu está reprovado, né? Obviamente que eu até coloquei um dia lá de segunda chamada, porque a gente entende que o aluno tem direito à segunda chamada. Fica doente, acontece alguma coisa, né? Ainda mais agora esse período que a gente está vivendo, né, de tantas perdas, né, as pessoas passando por tanta coisa. Então, obviamente, que se o aluno não apresentou o seminário, ele tem uma justificativa, apresentou justificativa e tal, ele tem direito à segunda chamada. Mas faço a segunda chamada, faço a média é 5, né, e aí está aprovado. No plano de ensino, eu vou dar uma atualizada, mas estão lá já no plano de ensino os livros, né, que eu geralmente uso, que eu gosto de usar. O que eu fiz hoje, para a aula de hoje? Vou contar para vocês. Peguei e escaneei 4 páginas daquele livro do Griffiths, que eu sei que a gente não pode pôr livro inteiro no AVA, mas eu até escrevi assim, trecho,
E aí eu vou salvar, tá, gente? Vou colocar lá no AVA. São só as 4 primeiras páginas do capítulo 7, que é mais ou menos sobre o que a gente vai conversar hoje, rapidinho. Por quê? Não ficou muito bem escaneado, tá? Tá ruim. Mas é pelo menos para vocês saberem que aquilo lá era legal vocês lerem. E quem conseguir pegar o livro, porque vocês sabem que na internet tem os PDFs desses livros, ou quem tem o livro em casa, eu não sei como que tá funcionando a biblioteca, tô meio por fora. O livro chama-se Grifts, que é a Introdução à Genética. Ele tem lá no plano de ensino, mas eu vou colocar lá no AVA também certinho. Vou colocar assim, trecho do livro Grifts e coloco É que eu não consegui fazer isso antes, tá? De salvar bonitinho, por isso que eu não pus. Mas depois da aula, quando terminar, que eu salvo lá direitinho. Ele é 9ª edição, que é esse que eu tô usando. E aí eu coloco lá para vocês lerem e tal, beleza? Que é sobre o conteúdo de hoje. Hoje, na verdade, a gente vai fazer só uma introdução sobre o que é, né, o que são essas moléculas, né? O que é essa molécula de DNA? Ela é a molécula informacional? Sempre foi? Como que era o pensamento lá no início da genética? Mas, assim, para a gente fazer uma introdução mesmo hoje, tá? Como eu falei, vai ficar gravado, mas até para não prejudicar, né, aqueles que ainda estão no ajuste. Até aí, tudo bem? Então, eu vou projetar aqui, tá? Pode ser? O que acontece agora, quando eu projeto? Vocês já têm experiência, né? Vocês já fizeram aula com outros professores. Quando eu for projetar aqui, eu não consigo mais ver a carinha de vocês. E fica ruim para ficar toda hora voltando aqui para olhar o chat. Então, se vocês não estiverem conseguindo ver ou alguma dificuldade, pode abrir o áudio e falar, professora, volta, a gente não conseguiu ver, a imagem está ruim, tarará. Ou pode fazer perguntas também, tá bom? Porque depois que eu coloco aqui, é ruim, né? É uma coisa que eu acho que depois, futuramente, quem é dessa área vai ter que pensar numa outra alternativa, porque a gente fica assim, cego, e é ruim, parece que você está falando sozinho, tem hora. É muito ruim essa hora de que você vai colocar os slides, tá bom? Eu vou colocar agora aqui, então, peraí. Vamos ver se vai dar certo. Cadê você, arquivo? Deixa eu pôr aqui. Apareceu? Ou qualquer coisa podem me falar também no... Oi? Apareceu, prof. Sim, apareceu. Tá. Identificação do material genético e meu nome, né? Exatamente. Então, vamos lá. Então, assim, a nossa conversa hoje inicial é para nós falarmos um pouquinho sobre isso. Como que chegaram à conclusão de que o material genético é o DNA? Sempre foi essa ideia? Foi sempre assim, né? Na verdade, nós sabemos que não, né? Bem da verdade, no começo, os cientistas especularam sobre várias moléculas que poderiam ser um material informacional, né? Então, vamos passar aqui para o próximo. Passou para o próximo, né? Passou, prof. Isso. Então, vamos lá. Resumir aqui um históricozinho bem rapidinho, tá? O que fala aqui, ó? O nascimento da genética, né, como ciência, nós atribuímos a Mendel, né? Então, em 1866, quando Mendel faz aquele seu estudo, aquele famoso estudo, né? Todo mundo já ouviu falar das ervilhas. Então, ele é considerado o pai da genética porque é considerado o nascimento da genética com a publicação do trabalho dele. Só que é lá em 1866, né, no século XIX. Aí, vocês sabem dessa história, né? O trabalho do Mendel ficou um tempo lá esquecido. Eu sempre brinco, falo, na época não tinha Google, não tinha grupo do WhatsApp para espalhar, né? Então, ficou meio lá esquecido. E aí, anos depois, já lá no final do século XIX, que outros cientistas redescobrem o trabalho do Mendel, né? E outros trabalhos começam a ser desenvolvidos na área da genética também. Nós temos também como marco 1900, o ano de 1900, que é quando começaram alguns estudos sobre os genes. É engraçado, nessa época, eles já começaram a mudar, a trocar o nome, porque o Mendel usava fatores, né? As características são determinadas por um par de fatores, né? Então, em 1900, eles já começaram a chamar esses fatores de genes. Só que os cientistas, por quê? Porque eles acreditavam que existiria uma partícula, alguma coisa que era responsável pela informação. Só que eles não sabiam onde estavam esses genes. Porque gene quer dizer o quê?
significa origem. Então, eles sabiam que existia alguma coisa que era a origem de tudo. Aí eles chamaram de gene. Só que eles não sabiam aonde que estava esse gene. Tá? Alguns cientistas acreditavam que o gene era uma parte das proteínas, era um componente das proteínas. Outros achavam que eram os ácidos nucleicos, porque na época eles em 1900, já sabiam mais ou menos, 1900 e pouquinho, ali começo do século XX. Mas era tudo especulação. O primeiro trabalho que a gente tem, esse mais relevante, é o trabalho do Griffith. Não é o mesmo Griffith do livro, tá, gente? Porque esse do livro que eu vou postar ali para vocês é o Griffith, tem um S no final, tá? Esse é Griffith sem S. O Griffith, ele era um médico que trabalhava... Ele estava fazendo alguns estudos com pneumonia, sobre a pneumonia, né? Um microbiologista, trabalhava com microbiologia. E aí, a partir dos trabalhos do Griffith, que ele foi o primeiro a indicar, né? Ele já teve algum resultado que já conseguia comprovar que a molécula de DNA era um material genético, e não as proteínas, como muitos cientistas acreditavam naquela época. E aí, depois, o outro ponto que é importantíssimo, que a gente não pode esquecer, que é a descoberta da dupla hélice, tá vendo? O Griffith foi indicar que era o DNA em 1928, mas só em 1953, o Watson e Crick, né, publicam, né, o modelo, propondo o modelo da dupla hélice para a molécula de DNA. Porque até então também eles não sabiam como que era a conformação. Sabia que existiam os ácidos nucleicos, conheciam um pouco da composição química, mas o modelo da molécula não era ainda claro, até 1953. Oi? Achei que era alguém me perguntando, mas se for, pode perguntar. Ó, aqui o trabalho do Griffith, vamos falar um pouquinho. Esse materialzinho que eu falei que eu escaneei, que tá bem ruimzinho, que é do livro do Griffith, ele explica com mais detalhes esse trabalho. Então, por isso que eu gostaria que vocês lessem. Obviamente, mesmo quando eu faço prova, eu não fico detalhando o trabalho do Griffith em prova escrita nem nada. Mas eu considero, eu sou da opinião, que quando a gente conhece o experimento, a gente entende melhor o conceito. Porque seria fácil só chegar aqui e falar, DNA, molécula internacional, pronto, acabou a aula. Mas eu acho que é interessante conhecer um pouquinho dos experimentos, porque eu acho que fica mais fácil de entender o porquê que ela é a molécula informacional. Talvez seja a nossa grande questão de hoje, tá? Da aula de hoje. Ó, o Griffith, como eu disse para vocês, ele trabalhava com pneumococos, né? Então, os pneumococos, eles podem se apresentar de duas formas. Isso o Griffith já sabia naquela época. Uma forma que é chamada forma virulenta, que é o pneumococos que causa morte em camundongos. Então, ele fazia estudo com os camundongos, né? Usava os camundongos como cobaia. E aí ele sabia que tinha essa forma virulenta do pneumococos, que eram bactérias encapsuladas. Ou seja, ela tinha uma cápsula externa, e essa cápsula fazia com que a colônia, na hora que ele observava a colônia ao microscópio, a colônia era lisa. Então, quando ela era lisa, do inglês, né, lisa, smooth, ele chamava de colônias S. As lisas. E aí ele viu que tinha uma outra também. Deixa eu voltar aqui. Eu estava tentando tirar um negocinho. Vou apertar aqui. Ah, sumiu, né? Pronto. Tem uma outra forma, que é uma forma não virulenta, que não tem essa cápsulazinha. Como ela não tem a cápsula, a colônia fica toda enrugada. Então, ela era rugosa, que aí do inglês ele chamou, então, de colônia R. Então, ele tinha duas colônias, as S e as R. A S é a colônia que dava pneumonia e matava o rato, e a R era a não virulenta, que não causava pneumonia, e aí, consequentemente, o rato ficava vivo, tá? Então, isso a gente é importante saber que isso era o controle dele nos experimentos. A forma não virulenta era uma variante mutante originada a partir da forma S, mas que não apresentava cápsula, que forma colônias rugosas, chamadas de colônias R. Aí, ele fez experimentos, os seguintes experimentos que ele fazia, ó. Ele pegava a colônia virulenta, tá vendo? Que é a lisa, que aqui, como nessa imagem aqui, eu achava bem didática, exemplo que eu uso, mas como ele não conseguia fazer rugosa, ele usou cores. Então, a virulenta tá azul e a virulenta tá vermelha, tá? Então, a azul, que é a virulenta, a colônia S, lisa, na hora que ele injetava no camundongo, o que acontecia com o camundongo? O camundongo morria, né? Aí, ele fazia um outro experimento, quando ele pegou as colônias avirulentas, que eram as rugosas, colônias R, e pegava essa colônia e injetava no camundongo, o camundongo ficava
vivo. Então, ele conseguiu mostrar que realmente as rugosas não eram mutantes e não provocavam pneumonia, e essa aqui era, a colônia S, era virulenta e causava pneumonia e levava o camundongo a óbito, morria. Aí, ó, vamos ler aqui, fiz um resuminho aqui do experimento dele. Então, ó, o Griffith injetou em camundongos uma mistura de bactérias S mortas. O que ele fez? A ideia dele. Ele pegou as bactérias S que matavam, né, que provocavam a pneumonia, e ele misturou as S mortas e bactérias R, só que vivas. E observou que os camundongos desenvolviam pneumonia. Aí ele falava, ó, mas como que desenvolveu pneumonia, vocês entenderam? Porque, ó, se a S era virulenta, que ia provocar pneumonia, mas a bactéria estava morta, como é só a R que estava viva, como é que o camundongo desenvolveu pneumonia, tá vendo? Ó, ele pegou a S, que é azul, ó, matou, aqueceu elas, né, matou as bactérias com calor, e aí ele injetava lá, ó, quando ela estava morta, o que acontecia? Camundongo normal. Por quê? Porque estava morta, era uma forma dele mostrar que ele realmente estava matando a bactéria. Ele fez esse controle. Aí, esse aqui é o resuminho, ó. Quando ele pegou a virulenta, né, aquela bactéria que não causava nada, e misturou com uma virulenta morta, a virulenta mudou de conformação e passou a se comportar como uma virulenta, tá vendo? Ela passou a ficar como uma azulzinha. E matou o camundongo, que é o que está resumido aqui, ó. Ele fez uma mistura de bactérias S mortas e bactérias R. E observou que os camundongos desenvolviam pneumonia. Aí a explicação, pergunta para vocês como que isso aconteceu? Se essa daqui morta não estava matando o camundongo, por que quando ela morta, misturada com a outra, passou a matar o camundongo? Alguém tem alguma explicação? O que vocês acham? Alguém quer falar? Porque, né, só de olhar no desenho aqui, você fala, tem alguma coisa errada nesse experimento do Griffith, né? E olha que ele fez todos os controles, ó. Colocou a lisa, matou. Colocou a rugosa, não matou. Pegou a lisa e aqueceu e colocou, não matou. Então, quer dizer que ele estava matando direito, estava bem matado, vamos assim dizer, as bactérias. E não estava matando. Mas quando ele misturou a morta virulenta com a outra, que era a virulenta, só que viva, ele matou. Tá vendo que ele até mudou de cor aqui no esqueminha? Era para estar vermelho aqui, né? Porque o que o Griffith conclui? Que essas bactérias aqui, vermelhas, rugosas, elas se transformaram em azulzinhas. Elas mudaram quando entraram em contato com as bactérias mortas. E o que foi essa mudança? Ele chamou de transformação. Ele falou que, de alguma maneira, as bactérias que estavam mortas estavam influenciando as vivas, as virulentas, a se transformarem em bactérias virulentas. Eu não estou conseguindo ver o chat. Se vocês puderem falar, quem quiser falar alguma coisa. Ó. Ah, tá, alguém colocou mais o link aqui. Se vocês quiserem abrir o áudio e falar, podem abrir e falar, tá? Porque eu não estou vendo o chat aqui. Tem mais alguém mandando mensagem aqui. Ai, gente, será que entrou? Quem que é, meu Deus? Agora que eu vi que tinha um aluno aqui que mandou mensagem, mas não se identificou. Deixa eu responder para ele, que deve estar perdido procurando. Não sei quem é. Vou mandar só o link aqui, ó. Será que? Pronto. Que aí a pessoa não fica sem o link. Tá. Então, entenderam? Isso que o Griffiths falou. Então, ocorreu uma transformação. De alguma maneira, aquela bactéria que era boazinha, eu sempre brinco, né? Não tem nada de negócio de bom e mal, mas é só para a gente ficar mais fácil para entender. É como se aquela bactéria vermelha, que era rugosa e que não matava, ela se transformou numa bactéria que era letal. E essa transformação, o que o Griffith disse? Ele acreditava, então, aí ele atribuiu a molécula de DNA, mas ele não conseguia provar isso ainda, que, de alguma maneira, a molécula de DNA dessas bactérias mortas, mesmo a bactéria estando morta, a molécula de DNA estava entrando na bactéria, que era a bactéria virulenta, e transformando ela numa bactéria letal, tá? Por isso, ele chamou esse processo de transformação, tá? Ó, uma substância chamada de princípio transformante. Então, assim, ele
Ele até achava que poderia ser o DNA, mas ele não prova, ele não afirma que era molécula de DNA, mas ele dizia que existia uma molécula que ele chamou de princípio transformante, e ele promovia a transformação de bactérias R, que são as bactérias rugosas e que são boazinhas e que não matam, em S. E essa transformação acontecia nos ratos mortos. Por quê? Ó, vou voltar aqui no slide. Um detalhe, quando vocês forem ler lá o capítulo do Griffith, você vai ver isso. Quando ele pegava esse ratinho morto aqui e abria, o que ele descobria aqui dentro? Ele descobria que tinha aquelas lá virulentas vivas ali dentro. Ele falava, mas de onde estão saindo essas bactérias? Se eu não injetei, eu injetei elas mortas. E ele tinha provado que elas estavam mortas, porque ele fazia o grupo controle. Ele injetava a morta num ratinho, o ratinho ficava vivo. Aí, quando ele injetava a mesma bactéria morta no ratinho junto com a outra, ele encontrava a virulenta viva aqui. Então, quer dizer, ele conseguiu mostrar que as bactérias estavam se transformando e que existia, então, esse princípio transformante, que ele apelidou de princípio transformante. Mas quem era esse princípio transformante? Hoje em dia, nós sabemos que o princípio transformante é quem? O DNA. É o DNA que faz essa transformação. Mas, na época, ele não sabia. Então, ficou essa pergunta ainda no ar. Quem que é o princípio transformante? Isso lá em 1928. Aí começaram as especulações, os cientistas começaram a falar, não, esse princípio transformante são os ácidos nucleicos, a molécula de DNA e tal. Aí veio um outro cientista, um outro grupo, né, de cientistas, na verdade, a gente fala assim, mas nunca é um cientista só, ele, seus alunos, orientando o grupo, né? Avery e colaboradores, né, em 1944, eles falam que a transformação das bactérias ocorria também in vitro. Eles falaram assim, não, o Griffith fez lá no ratinho, nós vamos fazer in vitro, nós vamos fazer nas plaquinhas de Petri, usando um meio de cultura. Então, eles repetiram a transformação em um meio de cultura fora do corpo do camundongo. E que uma cultura com bactérias R e bactérias S mortas pelo calor, apareciam sim células S vivas. Então, eles conseguiram mostrar que o Griffith não estava louco, realmente existe a transformação, né? Essa transformação genética é um processo. O que o Avery fez? Ele isolou um extrato com esse princípio transformante, então, ou seja, ele foi lá, onde ele encontrou o processo de transformação, ele pegou aquele extrato e isolou, né? Eles eram bioquímicos. Eles trataram esse extrato com diferentes substâncias. Essa foi a ideia do grupo do Avery. Eles pegaram aquele extrato e aplicaram amilase, que era uma enzima que degrada polissacarídeos. Num outro experimento, eles aplicaram protease, que é uma enzima que degrada proteínas. Num outro experimento, ele usou ribonuclease, que é uma enzima que degrada RNA. E no outro, ele usou denase. Vocês entenderam? Ele pegou o extrato, que era um princípio transformante que ele via, que tinha feito transformação, e falou, agora vou usar substâncias diferentes, em momentos diferentes, obviamente. Ele separou em 4. Aonde aquele princípio transformante perder a função, que daí ele testava de novo aquele princípio transformante e via que o princípio transformante parava de funcionar. Aonde que ele parou de funcionar? Somente nesse último experimento aqui, ó, no 4º, quando ele usou denase. Por quê? Porque a denase é uma enzima que degrada DNA. Quando ele degradava o DNA, o que acontecia com o princípio transformante? Ele parava de transformar, ele parava de fazer a transformação. Então, ó, o único tratamento que fez o extrato perder completamente o seu poder transformante foi o tratamento com denase. Então, o que ele conseguiu mostrar? Que é a molécula de DNA, então, que fazia o processo de transformação das bactérias. Assim, em 1944, Avery e seus colaboradores chegaram à conclusão de que a substância transformante era o DNA. Isso em 44, ó. Quantos anos depois do Griffith? Quase 15 anos. Olha que demora. Então, hoje em dia, a gente sabe que a transformação gênica é a penetração de um fragmento de DNA em uma célula com posterior incorporação desse DNA no seu genoma. Tá? Eu peguei uma figurinha. Isso aqui eu não vou ficar detalhando, porque isso aqui é conteúdo de microbiologia. Vocês vão aprender lá transformação, transdução. Não sei nem se já aprenderam em microbiologia, micro 1, que é quando vocês estudam vírus e bactérias. Mas, assim, só para lembrar, se vocês já viram, ou se vocês vão ver, vocês vão depois ver com mais detalhes, que a transformação, então, o que ela é? É a ligação do DNA, ó, o DNA chega da outra, a bactéria que estava morta lá, mas liberava o DNA. O DNA, ele encontra proteínas específicas para entrar na bactéria. Obviamente, não é assim qualquer DNA que vai entrando, né? Então, o
Griffith, no seu experimento, ele teve sorte, isso acontecia, porque isso nem vai acontecer sempre também, todas as bactérias. Então, esse DNA, quando ele entra, né, só uma das cadeias de DNA que entra, geralmente, ele se integra ao DNA da bactéria, tá vendo? A cadeia de DNA é ligada a proteínas específicas e ocorre recombinação entre regiões homólogas do cromossomo, mediada por uma enzima chamada REC-A, que é uma enzima de recombinação. E aí, essa bactéria que recebeu um DNA estranho é chamada de bactéria ou célula transformada. Então, aquela bactéria que matou o camundongo no experimento do Griffith era uma bactéria R transformada, ou seja, ela passou a se comportar como uma bactéria letal, que matava, né, que produzia pneumonia e matava o camundongo. Até aí, tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim. Essa penetração, podemos dizer assim, do pedaço de DNA, isso, desse pedaço de DNA na célula, a entrada é por forças da célula mesmo? Isso, aqui ela tá bem pequenininho, mas dá para perceber, ó, tem o DNA, né, o DNA transformante. Aí aqui tem os receptores, ó, no DNA tem umas proteínas de ligação, ó. Essas proteínas de ligação é que permitem. Então, assim, não é um processo também aleatório, entendeu? Qualquer molécula de DNA entra em qualquer bactéria, né? Tem que haver essa permissão, que é o que a gente tem visto também. Isso acontece com vírus, com bactérias, né? Quando o vírus também, quando ele vai infectar uma célula, ele também tem que reconhecer, algumas proteínas tem que reconhecer e permitir a entrada do vírus na célula, né? Então, a mesma coisa para moléculas de DNA, nesse caso de transformação, tá? E aí ele entra, e aí para ele também, depois que ele entra, para ele conseguir, ó, entrar no DNA da bactéria, tem que ter a ação de uma outra enzima, que é a REC-A. Então, não é algo tão simples, aleatório, assim, vai acontecendo sempre. Aí ele, com a ajuda, tá vendo, da REC-A, essa tão de cor de rosinha aqui, ó, é que ela vai... vocês conseguem ver a setinha, né? Quando eu mostro, né? Que eu tô colocando aqui no rosinha. Ou não aparece? Sim, aparece. Então, tá vendo? Ó, aí essa REC-A, que são as enzimas que permitem que a recombinação ocorra, elas também que vão fazer, ó, a clivagem, vai cortar, e o local que vai poder inserir o novo DNA. Né? E aí ela é chamada de célula transformada. Então, aqui eu dei só uma resumida para vocês entenderem, então, mais ou menos o que aconteceu. E que é a partir desse processo que os cientistas começaram a tentar falar assim, não, então existe uma molécula mesmo, que é a molécula que faz a transformação e provavelmente é a molécula que carrega as informações genéticas. Então, esse foi o caminho, só para vocês verem qual que foi o caminho que os cientistas foram percorrendo até chegar na molécula de DNA, né? Então, quer dizer, aí quando o Avery faz o teste com amilase, protease, ribonuclease, denase, ou seja, porque ele estava investigando, ou seja, ou era algum polissacarídeo, ou uma proteína, ou RNA, ou DNA, que era a molécula transformante. E ele diz que, na verdade, então, era a molécula de DNA. Porém, alguns cientistas ainda estavam céticos na época com isso, e não acreditavam muito, ainda surgiram algumas dúvidas em relação ao trabalho do Avery. Por fim, para pôr fim nessa discussão, o trabalho definitivo, que depois ganha o prêmio Nobel por conta disso, é o trabalho de Hershey e Chase, em 1952. Tá vendo? Já o quê, ó? 8 anos depois do trabalho do Avery. Hershey e Chase, eles trabalhavam com vírus e bactérias, tá? E eles marcaram, o que eles fizeram? Eles falaram, não, a gente tem que fazer um trabalho definitivo para realmente falar que é a molécula de DNA. Nessa época, tinha outros cientistas também trabalhando, mas Hershey e Chase foram os que conseguiram publicar o trabalho que ficou famoso. Tanto tinha outros cientistas na época trabalhando, que o Watson e Crick, sabe aqueles da dupla hélice, que a gente vai ver a aula que vem, todo mundo já ouviu falar, né, que são os que descobriram o modelo, eles já estavam trabalhando no modelo. Por quê? Os historiadores da ciência, né, que estudam as bibliografias, o que eles falam? Que o Watson e Crick, eles se juntaram para propor um modelo, porque eles falavam exatamente isso, ó, Hershey e Chase estão trabalhando, daqui a pouco eles vão publicar e vão chegar à conclusão de que o DNA é a molécula. Na hora que Hershey e Chase publicarem que o DNA é a molécula informacional e realmente comprovar, a grande pergunta da ciência vai ser o quê? Como que é a cara desse DNA?
né? Porque até então ninguém conhecia. Então, quer dizer, para vocês terem uma ideia, o Watson e Crick, eles foram visionários, eles já anteveram que todo mundo ia querer saber como que era o modelo, então eles já começaram a estudar o modelo da molécula alguns anos antes. Tanto que se vocês observarem, ó, em 1952, Hershey e Chase publicam o experimento que comprova que o DNA é a molécula informacional. No ano seguinte, Watson e Crick já publicam o modelo da dupla S. Então, ó, Hershey e Chase trabalhavam com vírus. O que eles fizeram? Qual que era a ideia deles? Eles usavam marcações, eles usavam algumas moléculas, alguns átomos radioativos. Então, eles marcaram o vírus com o enxofre 35, que é um enxofre, um isótopo radioativo, e o DNA, eles usaram o fósforo 32, que também é isótopo radioativo. Aí, por que eles fizeram essa marcação? Alguém sabe me falar? Alguém quer dar uma ideia? Ou tem uma ideia? Todo mundo quietinho. Porque assim, ó, obviamente a gente vai fazer prova, então posso até entregar as perguntas, mas assim, às vezes eu gosto de perguntar isso na prova. Porque assim, é legal a gente ficar pensando como é que os cientistas trabalhavam, né? E qual que era a ideia deles? Então, qual que é a ideia deles quando eles resolvem marcar vírus com enxofre e o DNA com fósforo? Por que isso? A proteína do vírus, né, desculpa, com enxofre e o DNA com fósforo. Aí você tem que saber bioquímica, você tem que lembrar das aulas de bioquímica, né? Por quê? As proteínas têm enxofre, não tem? Vocês lembram que vocês viram nas aulas de bioquímica que as proteínas têm aquelas pontes de sulfeto? Que são o quê? São enxofre que tem ali, né? Então, o que o Hershey e Chase pensaram? Olha a esperteza deles. Vamos marcar as proteínas e os DNAs com coisas exclusivas, ou seja, eu tenho enxofre na proteína, né, nas pontes de sulfeto, mas eu não tenho enxofre no DNA. Tem enxofre na molécula de DNA? Não tem. Aí, por outro lado, ó, tem fósforo no DNA, mas existe fósforo na proteína? Não, se vocês olharem a composição das proteínas, elas não têm fósforo normalmente. Então, foi essa a ideia do Hershey e Chase, né? Genial, né? Ele falou, vamos marcar com isótopo radioativo componentes diferentes e nós vamos acompanhar o caminho desses isótopos, né? Porque eles trabalhavam com vírus que infectavam bactérias. Aí eles falavam assim, se quem entrar for o enxofre, é porque a proteína entra na bactéria junto com o vírus. Agora, se quem entrar for o fósforo, significa que quem entra na bactéria é o DNA, porque o fósforo só tem DNA. Que era essa a ideia, a hipótese deles era essa, de que quem ia entrar era o fósforo, e não o enxofre, que o enxofre ia ficar do lado de fora. E aí a outra conclusão era, se quem entra é o fósforo, ou seja, é o DNA, então significa que quem entra é o mais importante, é a molécula informacional, né? Então era essa a hipótese deles. E o que vocês acham? O que entrou na bactéria? Entrou o enxofre ou entrou o fósforo? Hoje a gente já sabe, né? Então, mas vamos lá ver o experimento, ó. Eles pegaram e colocaram os vírus marcados para realizar o ciclo lítico com a Escherichia coli, com a bactéria, né? Com a E. coli. Eles evidenciaram a produção de novos vírus somente onde estava presente o DNA marcado com fósforo, ou seja, então quem entra mesmo é o fósforo, ou seja, quem entra na bactéria é a molécula de DNA e não a proteína. Olha só, essa figura aqui é bem bonitinha, faz um resumo do trabalho deles. Então, eles pegaram a bactéria, tá vendo que é essa que eu estou mostrando aqui, né? Essa ovalzinha aqui, a Escherichia coli. E eles colocaram o vírus lá para infectar a bactéria. E aí, eles fizeram aquela marcação que eu falei para vocês, tá? Então, aqui eles fizeram um vírus que estava usando o enxofre radioativo, né? Desculpa, o fósforo radioativo, o P32, ó, tá vendo? E aí, o que eles perceberam? Que o P32 foi detectado dentro da bactéria. Significava, então, que o fósforo, ou seja, que é o componente da molécula de DNA, estava penetrando na bactéria. Quando eles fizeram outro experimento, e aí eles não marcaram o fósforo, e sim marcaram o enxofre estava onde? No arcabouço do vírus, né? Na capinha do vírus só. O que eles perceberam? Que dentro da bactéria não tinha nada. Ou seja, o enxofre não entra na bactéria.
significa o quê? Que a proteína não entra na bactéria, que quem entra é o DNA, só que aqui nesse eles não tinham marcado o fósforo, então eles não encontraram radiação dentro da bactéria. Então, fazendo esse acompanhamento do que entrava na bactéria e o que não, eles conseguem provar, então, que o que entra na bactéria é o material genético, e no caso, o material genético é a molécula de DNA, que é a molécula que tem fósforo, né? Genial, não é? O trabalho? Muito bom. Aí, foi aquela maravilha, Hershey e Chase ganharam o prêmio Nobel, né, por esse trabalho, depois, uns anos depois, porque todo mundo já sabia que eles iam ganhar, já era esperado. E em seguida, depois, mas aí ficou ainda a pergunta, né? No ano seguinte, já aquela loucura. Ok, então a molécula de DNA é a molécula informacional, mas qual que é a estrutura tridimensional da molécula de DNA? Porque daí era a pergunta, isso em 52. Como eu falei para vocês, o Watson e Crick, já sabendo que isso seria uma pergunta que seria importante, eles então já se adiantaram, eles já estavam trabalhando e começaram a trabalhar de forma mais intensa, né? Para tentar mostrar, então, como que era a carinha dessa molécula de DNA, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, na próxima aula. Então, eu encerro esses slides com essa pergunta: qual que é a estrutura tridimensional do DNA nativo? Vocês se lembram? Vou voltar aqui, ó. Vocês se lembram dessa estrutura, como que ela ocorria? Ah, o Joéder colocou aqui uma mensaginha, tá? Eu já vou ler, aí a gente já pergunta. Tem mais alguém que fez pergunta? Deixa eu olhar aqui as perguntas, gente. Entendi, qual é o livro? Tarará. Incorporação de material genético. Cláudio, foi você que aquela hora perguntou, eu já respondi, que o Cláudio perguntou aqui, incorporação de material genético, porque assim, o que incorpora é o material genético, mas na época os cientistas não sabiam, então eles acreditavam que era molécula de DNA, então se eles acompanhassem a incorporação e de alguma forma eles marcassem o material genético, como o Hershey Chase fez, marcou com fósforo, então quer dizer, eles conseguiram provar que quem realmente... Peraí, deixa eu interromper aqui para eu poder aparecer. Eu posso tirar o vídeo lá, né? Aí, agora eu consigo. Eu tirei já a imagem lá, os slides. Então, quer dizer, ele conseguiu provar, quando ele fala da incorporação, né? Se ele marcou o DNA e mostrou que o DNA que tem fósforo e que foi ele que entrou, então é o DNA, sim, o material genético. Porque é isso que o vírus faz, né? Ele incorpora o seu material genético na bactéria para poder destruir a bactéria, né? Quando ele faz o ciclo lítico. E no caso da transformação, é quando o DNA de uma bactéria é incorporado ao material genético de outra bactéria. Aí isso é chamado de transformação gênica, que algumas bactérias fazem. Professora Lenice, vou me ausentar. É Joéder. Por um momento. Caso precise parar a gravação, logo acima nos 3 pontinhos. Ainda bem que ele me ajuda. Clique em parar a gravação. E caso deseje encerrar, só precisam sair da sala, que tudo será encerrado. Retorne em alguns minutos. Arrasou, Joéder. Tá? Então, quer dizer,